Pessoal, vira e mexe aqui no canal, faço um vídeo sobre saúde, sobre remédio, né? E às vezes um comentário aparece, e não são poucos não, são muitos comentários de pessoas que carecem às vezes de conhecimento científico, como a gente chegou a esse grau de informação que a gente tem hoje, né? E é fenomenal isso com a internet, com o YouTube, que tudo, que a gente tem uma enxurrada de informação boa, informação científica. Mas por outro lado, né, é natural, por causa da história de vida, né, acesso à informação, desse boom de enxurrada de informação, muita gente carece de conceitos básicos científicos, né? E quando a gente falou lá de Covid, vacina, eu falo aqui de tumor cerebral, vira e mexe nesses comentários, estão misturados pessoas que às vezes carecem desse conhecimento. E eu vou fazer vou fazer uma série de vídeos, né, de personalidades, né, e de histórias bem curiosas dessa evolução da medicina para a gente chegar ao conhecimento que a gente tem hoje. Porque a gente fala de forma tão segura, né, que tal coisa funciona, tal não funciona, né, porque a gente confia tanto no método científico, né, nossos conhecimentos anatômicos, né. E eu vou começar com um dos que eu mais gosto, né, que é Galeno, né. Galeno, na verdade, né, todo mundo que gosta de cirurgia acaba se interessando um pouquinho por a história dele, que foi um dos primeiros relatos assim que a gente tem de cirurgião e que se interessou não só por entender melhor da anatomia, né? E além disso, né, ele tinha uma capacidade muito grande de escrever. Então ele escreveu, tem centenas de livros, né, que ele descrevia na época. E olha que curiosa a história dele, né? Galeno é um médico que data ali mais ou menos de 100 a 200 depois de Cristo, né? Ele viveu o auge ali do Império Romano, né? Uma parte importante do Império Romano, e era filho de pessoas influentes, né? E curiosamente, né, por ele se interessar por medicina, por ele ter essa influência também, ele acabou virando, né, um dos médicos mais famosos na época, inclusive sendo o médico que atendia os gladiadores, que passavam pelas guerras, né, pelas lutas ali, né, para divertir o povo, e depois vários feridos desciam e eram tratados por ele, né. E aí ele tem a primeira coisa que eu acho interessante quando você entende história na época, assim como hoje a gente tem nossos preconceitos, nossos conceitos religiosos, na época era impensável se ter acesso ao corpo humano. Então cortar, olhar por dentro, né, fazer qualquer tipo de experiência nesse sentido era proibitivo pela religião. E aí os médicos não tinham acesso a essa informação, isso era proibido, né? Só que Galeno, né, por ter uma formação filosófica bem consistente, né, e tá lidando com gladiador, ele tinha acesso para poder tratar aquelas pessoas com corte, com tudo, ele conseguia observar. E além disso, né, ele era um grande estudioso que estudava também os primatas, os animais. Os animais eram permitidos, mas no ser humano não. E aí ele fez as conexões das duas coisas, né, fazendo anatomia comparada, que a gente sabe, por causa da lógica da evolução das espécies, tem muita coisa que é muito parecida, né. E ele aplicava aquele conhecimento descritivo que ele entendia, estudando os animais, nos seres humanos, né, foi um dos primeiros a descrever essa lógica de artéria e veia, né, da função do cérebro, de coordenar os movimentos, né, porque chegavam gladiadores com cabeça aberta, tudo isso, e ele teve acesso a fazer procedimentos cirúrgicos, né, e ter também resultados fantásticos, né. Então ele foi um médico quase que revolucionou nos dois aspectos. E aí por isso que eu tô falando isso, que assim, vira e mexe nos comentários de vocês, né, isso não é da agora, isso é histórico, né, sempre a religião muitas vezes barrava o avanço da ciência. Por que a religião acabava barrando, né? E continua barrando algumas vezes, né? Porque às vezes você tem conceitos, tem dogmas que impedem qualquer tipo de evolução do conhecimento científico. Então o que acontece? Também tem a minha religião, cada um tem a sua, não tem problema quanto a isso. Mas quando você olha a história da medicina, e aí quando a gente fala aqui de vídeos do canal também, o tempo inteiro às vezes as pessoas estudando ou querendo conhecer, ou eu falando de um tema científico, né, ela vem com dogmas religiosos para tentar questionar aquela informação científica. Então a ciência médica, ela tem o seu método. E o método, com essa história de Galeno, ele traz muito isso, né? É muito essa questão da observação, da descrição, né? Da intervenção, né? Mesmo com uma série de dificuldades que às vezes partiam de outros dogmas que a gente tinha. Depois a anatomia evoluiu, já era possível cortar, ter acesso ao corpo humano, né? E aí veio as dissecções, tudo isso, né? Uma série de avanços só foram permitidos depois que o aspecto religioso permitiu se fazer aquilo. Porque até então se tinha um dogma que não podia se mexer no corpo humano, não podia observar, mesmo a pessoa morta, tudo isso, né? E lá pra frente, depois a gente tem grandes anatomistas que descreveram o nosso corpo mesmo. Até essa época, né, Galeno coincidiu uma coisa bem interessante que a gente vê nesses cientistas, né, a curiosidade, o fato de seguir o método, né? Então você vê que ele revoluciona a medicina porque muitas das informações que todo mundo aceitava como verdade, ele não aceitou.
então ele foi atrás, né? Além disso, né, tinha muitas coisas que diziam assim, aconteça o que acontecer, imagina os gladiadores, né? Seja feita à vontade, né? Se era para aquela pessoa ser ferida e morrer, ela vai morrer. Galeno não, Galeno intervia, ele fazia intervenções cirúrgicas e tentava, né? E eu falo com todo paciente que assim, o ser humano é o único dos animais que tem noção da sua finitude, né? Sabe que vai morrer, e além disso é um dos únicos animais que intervém para evitar esse tipo de intervenção. Então, independente da sua crença religiosa, independente do que você acredite, né, saiba que a ciência médica, desde os seus primórdios, o que ela fez foi criar métodos, criar estratégias, descrever essas estratégias, passar para outras pessoas, né, discutir essas estratégias, ver os melhores desfechos das estratégias dadas, no caso de Galeno, estratégias cirúrgicas, né, conhecimentos anatômicos, né, conhecimento comparado, né, anatomia comparada, né, os animais parecem muito com a gente, hoje a gente sabe, né, por causa da evolução das espécies, tudo isso, antes não tinha esse conhecimento, né, e além disso, né, tudo isso para quê? Para dar um desfecho melhor, aumentar o tempo de vida, né, quantos gladiadores ele salvou, né, quantas vidas também foram salvas, e também o que relata na época, que na época ele era monoteísta, então ele teve até um apoio da religião, né? Porque ele era um técnico e tinha toda uma moral científica na época e filosófica, era bem conhecido, era de família influência, e também diziam que ele era médico também do imperador, porque era bem conceituado na época, né? E ele conseguiu fazer essa transição, que não foi fácil, mas começou a mostrar coisas que eram inimagináveis, né? O cérebro está o centro de de nossos movimentos, né? A questão das artérias e veias, são várias descrições de anatomia, né? Dos primórdios que relata a Galeno, né? Então, vou fazer alguns vídeos de história, se vocês estiverem curiosos, para a gente ir desmistificando, né? Cada vez mais esse gap que a gente tem mesmo de conhecimento científico, né? Entender que a ciência funciona, que a ciência médica é a arte da observação, que a gente tem que comprovar os fatos, independente do nosso pensamento religioso, nossas crenças, né? A ciência, ela se provou historicamente, né, uma das melhores formas e estratégias para a gente, ser humano, prolongar nosso tempo de vida, entender melhor, tratar doenças e curar pessoas, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.